Amigo internauta, por favor, pronuncie em voz alta esta palavra. Pronuncie, por favor, em voz alta esta palavra. Muito bem. Se você pronunciou ruim, não fique triste, porque você faz parte da quase totalidade do povo brasileiro que pronuncia essa palavra erroneamente. Está errada a pronúncia ruim. Se você, caro internauta, pronunciou ruim, meus parabéns. Você está corretíssimo. Hoje são 29 de março de 2012, quinta-feira. Terça-feira passada, dia 27 de março de 2012, no programa do Jô Soares, essa palavra que é tão popular, tão falada no dia a dia, foi, mais uma vez, assassinada pelo Jô Soares. No início do programa, antes de entrevistar os convidados, e aqui destaco o Renato Rocha e o Alex Escobar, aquele jornalista esportivo da Rede Globo de televisão, Jô Soares errou todas as vezes que pronunciava esse vocábulo, essa palavra. Jô dizia sempre, jogos ruins, jogos ruins. Pronunciou 2 vezes no início do programa dele. Se você, caro internauta, perdeu o programa do Jô, assista a ele via internet. Está lá, a entrevista do Jô Soares com Renato Rocha. Muito bem. Ao entrevistar o Renato Rocha, caro internauta, é um brasileiro que vive viajando pelo Brasil só para assistir a jogos de times de menor expressão. Foi essa curiosidade, foi essa circunstância que o levou ao programa do Jô Soares. Ele só gosta de assistir a jogos de menor expressão, com times pequenos, com times quase não conhecidos pelos brasileiros. Pois bem, na entrevista do Jô com o Renato Rocha, então o Jô pronunciou várias vezes a palavra que aqui está, que eu mostrei a você. E o Jô pronunciou sempre, jogos ruins. Jogo ruim. Está errado. Por quê? Porque essa palavra é oxítona e não monossílaba. Ela tem 2 sílabas e não apenas uma. E a pronúncia está incorreta, porque a força, o acento tônico, recaiu aí, de forma errada, na penúltima sílaba. E não é na penúltima sílaba. O acento tônico forte cai na última sílaba. O errado, ruim. O certo, ruim. Ruim. Na última sílaba. E não é ruins. Errado. O certo, ruins. Muito bem. Durante a entrevista ali com o Renato Rocha, o Jô se referiu ao Alex Escobar, que estava sentadinho lá na cadeira dele. E o Jô perguntou a ele assim, Alex, você já assistiu algum jogo do Ibis? O Ibis, cara internauta, é um time de menor expressão. Outro time de menor expressão. E o Alex Escobar respondeu ao Jô, do Ibis não, Jô, mas eu já assisti muito jogo ruim. Veja, cara internauta, a pronúncia do Alex Escobar em relação a esse vocábulo foi corretíssima. Foi corretíssima. Ele não disse ruim, jogo ruim, como o Jô, mas jogo ruim. Ele acertou, o Alex Escobar, e o Jô Soares errou. Só que, como o português, a língua portuguesa é muito difícil, o Alex Escobar acertou o vocábulo, a pronúncia do vocábulo ruim. Só que ele errou o verbo assistir, no sentido de presenciar. Ele disse, do Ibis não, Jô, mas eu já assisti muito jogo ruim.
Era para ele ter dito: eu assisti a muito jogo ruim. Aí seria o correto. E o Jô Soares também, além de errar a pronúncia do vocábulo ruim, também errou a regência do verbo assistir, no sentido de presenciar. Ele pronunciou sempre assistir o jogo e não assistir ao jogo. Veja, caro internauta, como a língua portuguesa é complicada. Como a língua portuguesa é complicada.